Nós estamos numa série de mensagens às quintas-feiras sobre o porquê somos o corpo de Cristo enquanto terceira igreja. Eu quero, nesse momento, iniciar a segunda mensagem da série, o porquê somos o corpo de Cristo, e quero pedir que você abra sua Bíblia no primeiro livro, ou primeira carta, melhor dizendo, que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 1. Eu quero ler apenas o versículo 10. Eu quero ler esse texto para conversarmos um pouco nessa segunda mensagem da série, o porquê somos o corpo de Cristo enquanto terceira igreja batista. Diz assim o texto: Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, diz o apóstolo Paulo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Parece uma coisa impossível de acontecer, mas é o que o apóstolo Paulo está pedindo. Vamos todos juntos à leitura? Bem forte, ok, gente? Bem forte para sair a voz de vocês na gravação. 1, 2, 3 e já. Aqueles que almejam isso enquanto corpo de Cristo, digam amém. Amém. Que bênção. É por aí. Quinta-feira passada, nós iniciamos uma série de mensagens, ou esta série de mensagens, falando o porquê nós somos, enquanto terceira igreja, o corpo de Cristo. E eu disse para vocês que nós abordaríamos 4 mensagens na série. A primeira mensagem falaria e nos deixaria tranquilos em acreditar que somos o corpo de Cristo enquanto terceira igreja, porque todos nós alcançamos a mesma salvação. A salvação em Cristo nos faz ser o corpo de Cristo. Hoje eu quero pensar, no segundo momento, sobre a nossa declaração de fé. Nós somos, enquanto terceira igreja, o corpo de Cristo, porque nós declaramos a mesma fé. Existem umas loucuras que nós criamos enquanto homens, que às vezes nos geram algumas crises. Por exemplo, eu me lembro que quando eu era mais novo, ou ainda hoje isso acontece, se alguma pessoa já crente em Cristo Jesus, salva pelo sangue carmesim, alcançada pelo evangelho da graça, se essa pessoa migra de uma igreja pentecostal para uma igreja batista, numa eclesiologia, numa administração, numa burocracia da igreja local, existia sempre uma frase que dizia assim: nós não podemos receber essa pessoa por carta de transferência, porque ela não pertence à mesma fé e ordem. Isso gera uma crise, porque quantas fé, como é que é plural de fé? Não vou falar, está gravando. Quantos tipos de fé existem? Será que existe uma ordem que é mais ordeira que outra e uma ordem que é mais desordem do que outra? Hoje eu quero dizer para você o seguinte: independente de qual seja a sua origem ou de onde você veio, a nossa declaração de fé na pessoa de Jesus nos faz ser o corpo de Cristo enquanto terceira igreja batista. Paulo está escrevendo à igreja de Corinto, uma igreja que não era muito fácil. Uma igreja que havia partidarismo, havia facções. Uma igreja em que Paulo chega a orar para que o corpo seja entregue a Satanás. De tão carnal que era a igreja, ou de tão carnal que eram as pessoas que estavam naquela igreja. Porque a igreja não é carnal, é espiritual. E o nosso problema é sempre se frustrar com a igreja, porque a gente nivela por baixo, achando que todo mundo que está na igreja é igreja. Rapaz, o pastor Paulo Mazzoni ontem falou um negócio para a gente fantástico. Ele disse assim: vocês precisam subir no púlpito e dizer para aquele povo que eles não têm que esperar a hora para ir à igreja. Eles precisam esperar a hora para ir como igreja. A gente tem que parar com esse negócio de dizer que nós vamos fazer alguma coisa na igreja.
e começar a dizer que nós vamos fazer alguma coisa como igreja, porque a igreja não é o prédio, não é o lugar. Igreja, o corpo, é formado por membros. E quem são os membros desse corpo? Somos nós. E Paulo diz, olha, vocês precisam tomar um cuidado. Vocês precisam, no nome do Senhor Jesus. O negócio estava tão crítico que Paulo chega a dizer em nome do Senhor Jesus. Quando alguém chega a dizer assim, ó, em nome de Jesus, é porque o negócio está pegando fogo. Cara, para de falar. Cara, você está me irritando. Em nome de Jesus, aí você tira por aí. Paulo diz isso. Em nome de Jesus, do nosso Senhor Jesus, eu suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam. Tenham todos o mesmo modo de falar. Por quê? Para que não haja divisões. Para que não haja briga, para que não haja intriga, para que não haja guerra. Ao invés de existir guerra, que todos estejam unidos não somente no falar, mas também todos no mesmo pensamento e todos possuindo um mesmo parecer. Por que Paulo está dizendo isso? Se você for para o capítulo 3, você vai perceber que começa a briga naquela igreja. E olha que Paulo orientou antes. Isso é um consolo para mim. Porque Paulo pregou antes e logo depois a igreja fez tudo diferente. Às vezes eu chego em casa triste, porque eu prego e os irmãos não ouvem. Isso aqui é consolo para mim. Isso aconteceu com Paulo também. A Bíblia diz que os crentes começam a brigar. E aí eles dizem assim, afinal de contas, aliás, alguns dizem assim, eu sou de Paulo. Aí outros levantam e falam assim, não, eu sigo Apolo. E aí Paulo vê aquele negócio e começa quem foi Apolo? Quem é Paulo? Eles são apenas servos de Cristo Jesus. Para com esse negócio de facção, de disputa, de divisão, de partidarismo. No versículo 9 ele diz assim, nós somos cooperadores de Deus, e vocês são a lavoura de Deus, e o edifício de Deus. A nossa declaração de fé nos torna o corpo de Cristo. Que declaração de fé hoje nós possuímos enquanto Terceira Igreja Batista? A primeira declaração de fé. Todos nós, enquanto Terceira Igreja, somos o corpo de Cristo, porque todos nós estamos completamente comprometidos com o grande mandamento e com a grande comissão. Todos nós precisamos estar comprometidos com o grande mandamento. Qual é o grande mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o seu entendimento. E amarás ao teu próximo como a si mesmo. Esse é o grande mandamento. Nós somos o corpo de Cristo, irmãos, porque nós estamos comprometidos com a grande comissão. O que nos faz vir a esse santuário e pregar a palavra é o compromisso com o grande mandamento, é amar a Deus. Você precisa amar a Deus. Se você deseja ser pessoa, ser membro nesse corpo, você precisa amar a Deus mais do que qualquer outra coisa, amar a Deus com amor diferenciado, amar a Deus com amor distintivo. E aí, queira você ou goste você ou não do que o pastor vai falar, eu não tenho crise com isso. Você precisa amar a Deus mais do que o teu dinheiro. Você precisa amar a Deus mais do que a fama. Você precisa amar a Deus mais do que o sucesso. Você precisa amar a Deus mais do que a glória dos homens. Você precisa amar a Deus mais do que os bens materiais. Meu irmão, se você deseja fazer parte do corpo de Cristo, que é a Terceira Igreja, você precisa ter um amor distintivo. Você precisa amar a Deus mais do que qualquer outra coisa. Você precisa amar a Deus. E aí entra uma questão. Se você amar a Deus com toda a sua força, entendimento, alma, coração, não terá como não amar as pessoas que estão ao seu redor. Amar a Deus é uma via de mão dupla. Você ama
e o amor dele é derramado em você. Nós somos o corpo de Cristo porque nós estamos comprometidos com a grande comissão. Qual é a grande comissão? Ide por todas as nações, anunciando o evangelho, ok? Fazendo discípulos e batizando-os em nome do Pai, Filho, Espírito, e ensinando-os a guardar tudo quanto eu tenho ordenado, diz o Senhor Jesus. Essa é a grande comissão. Olha aqui, filho, sabe por que você é o corpo de Cristo? Porque nenhuma outra instituição, nenhum outro ser, nenhuma outra entidade, nenhuma outra organização pode fazer o que você tem poder para fazer, que é representar Deus na terra e dar às pessoas o privilégio de receber gratuitamente a vida de Jesus em sua própria vida. É a grande comissão. Quinta-feira que vem, terceira mensagem da série, fala acerca da nossa estratégia. Nós somos o corpo de Cristo porque possuímos a mesma estratégia. Eu quero encorajar você a estar aqui. Talvez você ainda que esteja em cima do muro, né, achando que célula é coisa do diabo, vem aqui na próxima quinta-feira. Você vai ver que célula nada mais é do que um grupo pequeno, cuja finalidade é aperfeiçoar relacionamentos, é cultivar o pastoreio mútuo. Quer ver uma coisa, irmãos? Eu sei onde cada um dos irmãos sentam nesse santuário, ou senta nesse santuário. Eu sei que Elian sempre senta ali. Ó, quer ver? A Claudinha não está entre nós, ela senta lá. Mayra e Ciro não estão entre nós, eles sentam aqui. É ou não é? Pastor sabe. E às vezes, a igreja cheia, eu olho daqui, não tem como eu ficar observando, porque eu só olho para os irmãos na hora que eu estou pregando. E às vezes eu não dou falta. A célula, você é notado. Porque o líder da sua célula, o seu líder, olha e diz assim, cadê a Dani? Ah, o pastor nem notou a falta da Dani. Mas o líder da célula notou. E o líder da célula tanto notou a falta da Dani, que vai ligar para a Dani e perguntar, está acontecendo alguma coisa? Senti sua falta na grande celebração. Você faz falta. Irmãos, essa é a finalidade da célula. Eu não quero, enquanto pastor, que você seja mais um na multidão dessa igreja. Eu quero que você seja alguém que, através dos dons e talentos que Deus te deu, vá virar esse cenário de cabeça para baixo para a glória de Jesus. Nós precisamos estar envolvidos com o grande mandamento, amar a Deus, ao próximo, mas também com a grande comissão, fazer discípulos. Olha aqui, Jesus não disse para fazer seguidores. Jesus disse para você fabricar discípulos, e discipulado é trabalho artesanal, gera desgaste. Paulo, quando escreve Gálatas capítulo 4, versículo 19, diz assim, discipulado é sofrer constantemente as dores de parto até que Cristo seja gerado no discípulo. Está lá, é sofrimento. Segundo lugar, o que nos faz ser o corpo de Cristo enquanto declaração de fé? São as nossas crenças, aquilo que nós cremos. Deixa eu só tentar corrigir um pouquinho você. O grande problema nosso é que nós, principalmente nós, eu tenho que falar da nossa seita. Eu não vou falar da seita dos outros, né? Mas a nossa seita, a nossa denominação, nós somos criados, fabricados com a mentalidade de que nós somos os melhores. Já parou para analisar isso? Já parou? Alguém contou essa mentira para a gente e a gente acreditou. Irmãos, como foi difícil eu vencer o fantasma, Edmeixo, de que no céu vai ter gente que não é batista. Isso para mim foi difícil, mas eu venci. Glória a Deus por isso. E aí a gente olha e fala assim, mas a doutrina batista, irmãos, não existe doutrina batista. O que pode existir é princípio de interpretação batista acerca da doutrina bíblica.
mas a doutrina é uma só. Há um só Deus, um só Senhor, um só Espírito, uma só fé e um só batismo. Uma só Bíblia, que é a autoridade máxima no campo da religião, cuja mesma Bíblia diz que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, regra de fé e prática, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até a divisão de alma e espírito, juntas e medulas, apta para discernir os pensamentos do coração. Irmãos, a Bíblia é uma só. Deus é um só, a doutrina é uma só. Eu queria dizer uma coisa para você: o que nos faz ser corpo de Cristo enquanto a terceira igreja, não é porque nós nos vestimos iguais, não é porque temos o mesmo dialeto, o mesmo evangeliquez, não é porque cantamos os mesmos hinos, não. Nós somos o corpo de Cristo enquanto terceira igreja batista, porque professamos a mesma fé, no mesmo Deus, cremos no mesmo Salvador e esperamos o retorno do mesmo Senhor. Essa é a nossa perspectiva. É por isso que nós somos o corpo de Cristo. É isso que nos faz ser o corpo de Cristo na terra. Uma criança falou aleluia, eu ouvi. Quando eu falo de crenças, eu falo do que nós chamamos de crenças essenciais e não essenciais. Preste atenção nisso aqui para que você saia daqui aprendendo que você faz parte do corpo de Cristo. Irmã Max, nós temos as crenças não essenciais. A senhora está bonita, hein? O que são as crenças não essenciais? Preste atenção. Crenças não essenciais, repitam. Os que estão dormindo, repitam também. O que são as crenças não essenciais? São aquelas onde nós, enquanto terceira igreja, temos liberdade. Quer ver uma coisa? O Jean está aqui cantando. Você não quer ficar em pé, quer ficar sentado? Não tem problema, isso para a gente é uma crença não essencial. Entendeu? A esposa do pastor não levantou para cantar, está de cabeça baixa. Brigou com o pastor em casa. Não, não brigou não, ela apenas quer ficar sentada. Na hora da oração, você quer orar baixinho, mas o irmão está orando alto? Para a gente não faz diferença, porque isso é uma crença não essencial. Você consegue compreender? Na hora do louvor, eu quero levantar a mão. A irmã Renata mandou erguer a mão, eu não quero levantar. O irmão é desobediente? Não, isso a gente não perde tempo com isso. Por quê? Porque isso é uma crença não essencial. É proibido chorar na hora do louvor, porque senão é sinônimo de que está em pecado. Não, gente, isso para a gente é crença não essencial. Na crença não essencial, nas nossas crenças não essenciais, nós temos liberdade. Cada um presta culto ao Senhor da forma como deseja, desde que sempre haja a regrinha básica: decência, equilíbrio. Agora, existem as crenças que são essenciais. Se nas não essenciais temos liberdade para expressar culto na melhor forma que possa se adaptar ao nosso jeito de ser, nas crenças essenciais nós temos unidade. Por quê? Porque é regra para todo mundo. Um exemplo de crença essencial: eu disse que na hora do cântico, se você quiser levantar a mão ou não, isso, ok? Isso compete a você, nós não estamos preocupados com isso. Agora tem o seguinte: todo mundo aqui precisa falar a mesma coisa acerca de Deus. Isso é uma crença essencial. Quem é Deus para a terceira igreja batista? É o Aladim da lâmpada, que quando você quer conseguir alguma coisa, vai lá, esfrega a lâmpada, ele aparece e você faz os 3 pedidos? Sim ou não? Será que o Deus da terceira igreja batista é uma prateleira de supermercado, como lá no Casa Grande, ou no Rondelli, ou qualquer outro, que você chega e pega o produto que melhor satisfaz o desejo do seu coração? Deus é essa prateleira, gente? Será que o Deus da terceira igreja batista é como uma previdência privada, que você o serve para você nunca passar fome? Não. Sabe quem é Deus para a terceira igreja batista? O
Criador de absolutamente tudo. Aliás, aquele que criou e que sustenta o universo, que foi criado por ele, sem se utilizar matéria-prima, apenas pelo poder da sua palavra. Essa palavra não somente cria, mas essa palavra sustenta. Ela não somente sustenta, mas a Bíblia diz que essa palavra se fez carne, habitou entre nós, se manifestou entre nós como a glória do unigênito de Deus, cheio de graça, cheio de verdade. O Deus que a Terceira Igreja Batista crê é um Deus único, é um Deus poderoso, é um Deus soberano, é um Deus onipotente, é um Deus onisciente, é um Deus onipresente, é um Deus misericordioso, é um Deus gracioso, é um Deus bondoso, é um Deus amoroso, é um Deus justo. O Deus que nós servimos é um Deus que dá as coisas apesar de você ser quem você é o Deus que dá as coisas apesar de você fazer o que você faz. O Deus que nós cremos é um Deus que não pode ser comprado pelo seu dinheiro, é um Deus que não pode ser amarrado pelas suas lágrimas, é um Deus que não pode ser manipulado pelos seus desejos. O Deus que nós cremos é o Deus acima de qualquer Deus. Isso nos faz ser o corpo de Cristo, gente. Eu não abro mão de que você pregue isso acerca de Deus. Se você quer ficar sentado na hora do louvor, aqui ó. Eu não tenho crise. Agora, o que você fala acerca de Deus, isso é vital e fundamental. Isso nos faz ser o corpo de Cristo. Outro exemplo, Jesus. Quem é Jesus? Jesus é um mero evento na história. É um revolucionário que surgiu para libertar o povo de Israel da opressão romana. Ele foi um libertador político. Ele veio a esse mundo esperando que os homens o servissem. Ele nunca imaginava que os homens iriam crucificá-lo. A morte na cruz foi uma surpresa para ele. Esse é o Jesus que nós cremos? Absolutamente que não. O Jesus que nós cremos é aquele que, sendo Deus, não teve por usurpação nenhuma o ser igual a Deus, mas humilhou-se, esvaziou-se e assumiu a forma de homem, para que em forma de homem, ok? Eu e você, que somos homem, pudéssemos ser alcançados pela graça de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você, esse Jesus, ele não é um demiurgo, ele não é um Deus pequeno, ele não é pau mandado, ele não é nada disso. Esse Jesus que nós servimos, a Bíblia diz em Apocalipse 13, que ele é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. A morte na cruz desse Jesus, ou por esse Jesus, não foi um mero evento na história. Jesus não foi surpreendido por aquela cruz. A cruz aconteceu não porque os homens planejaram, a cruz aconteceu porque Deus determinou. A cruz não foi uma surpresa, a cruz foi cumprimento de promessa. Deixa eu dizer uma coisa para você, esse Jesus que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, a Bíblia diz que ele tem um nome, o seu nome é Palavra de Deus. Ele tem as vestes salpicadas em sangue, ele tem uma inscrição cujo nome diz Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É esse Jesus que morreu na cruz, mas é esse Jesus que levantou-se da tumba. Ele está vivo e a Bíblia diz que ele vai voltar. E tem outra coisa, ele vai voltar como? A Bíblia diz, ele vai voltar do mesmo jeito como os olhos o viram subir. A vinda de Jesus, ou o retorno, será visível, todo olho verá, toda língua terá que confessar, o céu irá se rasgar. Ele vai voltar com poder e glória, sim. Eu não abro mão. Isso aqui na Terceira Igreja é uma crença essencial. A Terceira Igreja está desequilibrada, entrou para o negócio de célula, não tem doutrina. Vem, pode vir para a briga. Pode vir, estou preparado. Aponta uma heresia nesse púlpito. Meter burdoada, irmãos, qualquer um, né? Mas aponta a heresia. Isso é crença essencial, nós não abrimos mão. Espírito Santo? Eu ouvi alguém falar, o pastor não vai falar de Espírito Santo, é batista. Não, vou falar. Quem é o Espírito Santo?
é aquele que não nos permite viver nesse mundo sentindo vazio, sentindo-se órfão. Esse Jesus, que é único, ele subiu e ele disse assim: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Espírito da verdade, o Paráclito, o ajudador. Ele vai vir, o Consolador, ele vai acompanhar vocês. E outra coisa, mas o nosso coração está dominado pelo pecado. Fica tranquilo, porque é missão dele converter o seu coração do pecado, da justiça, do juízo. Esse Espírito Santo, ele não é um mero evento na história, ele não é um vento, ele é uma pessoa, ele existe, ele testifica em você que você é filho de Deus. A Bíblia diz isso, ele habita em você, ele opera na sua mente. A Bíblia diz que ele geme com gemidos inexprimíveis em favor de você. O Espírito Santo existe sim, gente. Ele se move sim. Pastor, e a Bíblia? A Bíblia chegou no momento bom do sermão. Crença essencial, nós não abrimos mão, você tem que falar a mesma coisa. O que é a Bíblia? A Bíblia é um livro que foi escrito por 40 homens aproximadamente, né? Em épocas distintas. Mas não, esse negócio de que a Bíblia foi escrita pelo dedo de Deus, isso é mentira, foram homens, Então deixa eu dizer uma coisa para você. Nós não queremos ser etnocêntricos, nos apresentar a você como se a verdade última estivesse em nós. Não. Etnos tem a ver com povo, etnia, ok? É uma palavra grega, e centrismo. O povo é o centro de toda a verdade. Nós não queremos ser isso. Mas você também não pode nos obrigar a acreditar que essa Bíblia é um livro qualquer. Ela não é. E eu vou te dizer por que ela não é. Porque qualquer livro que você pegar, se você voltar a ler este livro várias vezes, chegará um momento que você o deixará de lado, porque não existirá mais nada dele que seja capaz de ser exaurido por você. Essa Bíblia aqui, você pode ler o Salmo 23 várias vezes. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Espírito vai revelar algo para você. Aí você vai voltar a ler de novo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Espírito vai revelar algo para você. Aí você vira e fala assim: o Senhor é meu pastor. Essa Bíblia é fonte inesgotável de revelação. É ela que impede você de tomar atitudes precipitadas. É ela que guia os seus passos. É ela que guia você às águas tranquilas. É essa palavra. Essa palavra precisa queimar no seu coração. Você precisa meditar, você precisa ocupar a mente, você precisa comer essa palavra. Porque não existe livro mais importante para a terceira igreja, senão essa palavra. Você tem lido a palavra, meu irmão? Você tem meditado na palavra? Por último, o que é uma crença essencial? É aquela que a gente tem unidade. Falamos a mesma coisa acerca de Deus, falamos a mesma coisa acerca de Jesus, falamos a mesma coisa acerca do Espírito Santo, falamos a mesma coisa acerca da Bíblia, falamos a mesma coisa acerca da igreja, falamos a mesma coisa acerca dos seres humanos. Sério, pastor? Então o senhor acredita que o homem veio do macaco? Não. Eu não somente acredito, como refuto contundentemente. Eu creio no Nefesh. Eu creio no Ruayavé. Eu creio que Deus pegou o barro, fez o barro, soprou no barro, e aquele barro se fez Nefesh, se fez alma vivente. Eu creio que o homem foi formado semelhança de Deus, imagem e semelhança. Eu creio que o homem é imagem e semelhança, não porque Deus é igual ao homem esteticamente, não, porque o homem possui atributos que são pertencentes a Deus, como por exemplo, capacidade de formular ideias. Isso é imagem e semelhança de Deus em nós.
capacidade de tomar decisões. Isso é imagem e semelhança de Deus em nós. Capacidade para liderar, para governar, para ter domínio. Isso é imagem e semelhança de Deus em nós. O homem não veio do acaso, o homem não é fruto da pré-existência, não. O homem foi criado pelas mãos divinas, sim, e não somente foi criado, mas foi criado com um propósito muito bem definido. A função do homem para a qual ele foi criado é glorificar a Deus. A Bíblia diz que o homem foi criado para a glória de Deus. A missão do homem para a qual ele foi criado é reproduzir Deus na face da terra. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê já está condenado. E sabe o que acontece? Sabe qual é o destino desse homem? O destino desse homem não é a sepultura. O pó volta para o pó, mas o espírito retornará para Deus, a quem o deu. Nós cremos nisso, irmãos. Por último, o que nos faz ser o corpo de Cristo, no que diz respeito à declaração de fé, é que nós temos também, enquanto crença essencial, a nossa salvação. E aí aqui eu vou me arriscar a receber mais pedrada. Só que agora é pedrada de quem entende, porque eu vou falar de algo teológico. E o pastor da terceira igreja sou eu, o responsável diante de Deus em ensinar a doutrina sou eu, então aqui vai. Eu não creio numa salvação transitória, momentânea, que em determinado momento você tem e outro determinado momento você deixa de ter. Eu creio numa salvação que é eterna, numa salvação que dura para sempre. Ninguém nasce biologicamente falando duas vezes, como também ninguém nasce espiritualmente falando duas vezes. Se você passou pelo processo do novo nascimento, a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, uma nova criatura se fez. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Mas pastor, como é que o Senhor explica essas pessoas então que dizem que nasceram de novo e que depois abandonam o caminho? Simples, elas não nasceram, até porque Apocalipse 3:5 diz que o nome que é escrito no livro da vida com sangue, ele nunca mais pode ser riscado. Então, meu irmão, é crença essencial. Se você foi salvo por Jesus, nada nem ninguém arrebata você das mãos do Mestre. João 10:10 diz: eu conheço as minhas ovelhas, porque eu as recebi do meu Pai, e elas estão aqui na minha mão, e de maneira nenhuma poderão ser arrancadas das minhas mãos. É por isso que o apóstolo Paulo termina aquele cântico dizendo: que diremos, pois, à vista de todas essas coisas? Se Deus está com a gente, não importa quem esteja contra a gente. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós. Meu filho, você acha que ele não vai dar para você, em Jesus, todas as coisas? Quem é que vai intentar acusação contra os eleitos de Deus? A gente é acusado, né? A gente é acusado de tanta coisa, mas a gente está aqui para ser acusado mesmo. Aí ele diz assim: quem vai intentar acusação? O Juninho fez isso. Eu quero abrir um parênteses e dizer, eu estava dando aula no seminário lá no Rio, ontem à noite, e uma aluna me perguntou sobre isso, sobre a questão de possessão maligna, se eu acredito, se eu não acredito, tudo mais. E eu virei para ela e falei assim: claro que eu acredito. Tem tanta gente possessa dentro de igreja. E aí ela virou e falou assim: pastor, mas é engraçado, né? Nesse enfrentamento, a gente, a vida, porque chegando lá, o diabo pode fazer a gente passar vergonha. Irmãos, quem já ouviu isso? Cuidado com esse negócio, irmão. Você está dando muito ibope para quem não tem que ter ibope. Se você está lá expulsando demônio, o diabo vira para você e fala assim: o Jean traiu o Olímpico. Você acha que eu vou acreditar nisso, irmão? Por acaso o diabo em algum dia do ano ou do universo irá falar a verdade? João 8 diz que ele é o pai da mentira, porque ele sempre esteve na mentira, ele mente desde o princípio, e nele não há verdade. E tem gente que fica impressionado: o diabo falou que é Cheyenne, e o diabo falou, ele é mentiroso, é asqueroso, o lugar dele é o inferno, ele já está derrotado. Ele não será derrotado, aliás, ele não será condenado, ele já está condenado.
E te digo mais, Romanos diz que Deus o condenou e esmagou a cabeça dele pelos pés da igreja. Eu fui salvo. Agora tem aquele negócio. Dizer que é salvo, essa afirmação não vem com palavras, vem com atitude. Porque 1 João, capítulo 1 diz: se dissermos que estamos na luz, como Ele está na luz, temos paz uns com os outros, e o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Se você diz que está com Jesus, então faça o que Jesus fez. Ande como o Mestre andou, viva como Ele viveu, fale do jeito que Ele falou, haja do jeito que Ele agiu. Eu creio numa salvação eterna, que não pode ser tirada por absolutamente ninguém. Por isso, nem morte, nem vida, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criatura, inclusive o diabo com 1/3 dos demônios, nem eles poderão nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus.